Pensa rápido, carnaval e quaresma. Parece que um não existe sem o outro, né? A grande festa e logo depois o grande jejum. Mas e se essa conexão toda, que parece tão óbvia, for na verdade um dos maiores mal-entendidos do nosso calendário? Pois é, vamos entender essa história direito. A pergunta que não quer calar é essa. Será que foi a igreja que inventou o carnaval? Tipo uma válvula de escape antes da quaresma? Olha, a resposta pode surpreender bastante. A ideia que todo mundo conhece é essa aí, que a igreja, sabendo que vinha um tempo de penitência, meio que disse: ok, pessoal, podem festejar à vontade, mas só até terça-feira, hein? Faz sentido, né? Só que a história de verdade é bem diferente. E aqui tá o pulo do gato. Carnaval e Quarta-feira de Cinzas não poderiam ter origens mais opostas. De um lado, festas pagãs, de excesso, de virar o mundo de cabeça para baixo. Do outro, um rito cristão de penitência, de conversão. São dois universos que, por um acaso da história, acabaram virando vizinhos de calendário. A história real do carnaval nos leva para muito antes do cristianismo existir. Estamos falando de festivais lá da Roma antiga, como as Saturnálias, onde as regras sociais eram suspensas e tudo era meio que liberado. Eram celebrações de excesso que já existiam e, vão combinar, eram super populares. Agora, a Quarta-feira de Cinzas, essa é uma história 100% cristã. Ela nasceu lá com os primeiros cristãos, da prática da penitência pública. As cinzas na testa eram um símbolo muito forte, sabe? Um lembrete direto da nossa fragilidade e um chamado para mudar de vida, que ecoa aquela passagem do Gênesis. Tá, beleza. Se um não tem nada a ver com o outro na origem, por que essa proximidade toda? Porque a maior festa do ano acaba exatamente no dia em que começa o tempo mais sóbrio. Essa pergunta é a chave para desvendar o mistério todo. A resposta está numa estratégia pastoral muito pé no chão. A igreja percebeu que aqueles festivais populares eram fortes demais para serem simplesmente apagados do mapa. Tentar proibir não funcionou. Então a solução não foi criar a festa, mas sim contê-la, dar um limite para ela. A lógica era criar uma fronteira, não um selo de aprovação. O objetivo nunca foi endossar os excessos. Era, na verdade, estabelecer um limite bem claro. Um marco que diz: a festa do mundo acaba aqui, porque agora começa um tempo sagrado. A quaresma precisava ser protegida. É uma pergunta muito justa. Se algo é visto como problemático, por que não usar toda a autoridade e, pronto, acabar com aquilo de uma vez por todas? Acontece que a igreja tentou. E o resultado? Bom, não foi bem o que esperavam. Ao longo da história, não faltaram tentativas, concílios, sínodos, sermões duríssimos. Mas o que acontecia na prática? As festas não só não desapareciam, como muitas vezes ficavam ainda mais violentas, mais descontroladas. A proibição parecia jogar gasolina no fogo. E a grande lição aprendida foi essa: uma lei imposta na marra não muda o coração de ninguém. Na melhor das hipóteses, gera hipocrisia, com as pessoas fingindo obedecer. Na pior, gera rebelião. A conversão de verdade tem que vir de dentro, não pode ser por decreto. Ok, mas aí a gente pensa, e o exemplo dos profetas? João Batista não ficou medindo palavras. Ele foi lá e denunciou o pecado de forma radical, na cara do poder, mesmo que os custasse a própria vida. Por que a igreja, como instituição, não age do mesmo jeito? A resposta está na diferença de papéis. João Batista era a voz profética, solitária, com a missão de chocar, de causar um impacto imediato. A igreja, como instituição, tem uma missão diferente. É uma missão de longo prazo, permanente, focada na formação lenta das pessoas e no cuidado pastoral de gerações inteiras. São métodos e objetivos bem distintos. E aqui a gente entra num conceito filosófico fundamental de São Tomás de Aquino, a lex humana, ou a lei humana. Ele argumentava que a lei dos homens não tem como objetivo forçar todo mundo a ser santo. A função dela é garantir um bem comum mínimo para que a sociedade não desmorone. Essa citação de São Tomás é cirúrgica. Tentar proibir todo e qualquer vício através da lei poderia, na verdade, causar um dano muito maior à sociedade, destruindo outras coisas boas no processo. É um cálculo de prudência, de pensar nas consequências. Então, o ponto central é este. Não se trata de relativismo, de dizer que tudo bem. Trata-se de realismo pastoral. É entender que, às vezes, para evitar um mal catastrófico, é preciso tolerar um mal menor,
enquanto se trabalha pacientemente para formar as consciências. Essa frase muda completamente a perspectiva. Não é a festa que leva à penitência. É a chegada da penitência que impõe um limite, que bota um ponto final na festa. A quarta-feira de cinzas é o freio. E essa outra frase resume a análise de forma perfeita. O chamado da quaresma conversão não é uma consequência do carnaval. Ele existe por si só e acontece apesar do carnaval que vem antes, como uma resposta a algo infinitamente maior. Sendo assim, em vez de enxergar a quarta-feira de cinzas como uma legitimação da folia, a gente pode vê-la como seu juiz silencioso. A simples presença dela no calendário, com seu chamado à realidade da vida e ao arrependimento, já é um contraponto poderosíssimo a tudo o que veio antes. No final, tudo nos leva a essa questão profunda. De um lado, existe a verdade cortante do profeta que denuncia, que rompe. Do outro, existe a paciência da instituição, que busca formar, curar, ao longo do tempo. Ambos são necessários, mas atuam de maneiras muito diferentes. E talvez essa seja a melhor forma de sintetizar tudo. O profeta faz o corte, preciso e necessário, para expor a ferida. A igreja trabalha pacientemente, geração após geração, para curá-la. São duas faces da mesma busca pela verdade, mas com métodos radicalmente distintos.